Olá, queridos alunos, como é que estão? Tudo bem? Espero que sim. Saudade de vocês, viu? Logo a gente se encontra novamente. Acabar essa pandemia aí, né? A gente não vê a hora. Tô gravando essa pequena videoaula para que vocês consigam fazer alguns exercícios que eu passei na atividade, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai aprender a transformar fração em número decimal e depois decimal em fração. Não todos os casos, vão ter alguns que a gente só vai aprender mais para frente, no 7º ano, né, quando é dízima periódica, mas quando é decimal exato dá para a gente fazer agora. Então vamos lá. A fração, ela é uma razão ou uma divisão. Então sempre que você vê uma fração, você pode enxergar como sendo uma divisão. 1 dividido por 2, uma parte de 2. Então basta você fazer a divisão. Se você fizer 1 dividido por 2, né, não dá para fazer. Como é que é a regrinha? Coloca um zero aqui, 0, 5 vezes 2, 10, para 10 nada. Então dá 0,5, que é meio. Então, do mesmo jeito que a gente fala meio para a fração 1 sobre 2, a gente fala meio para o número decimal, 0,5. Né? Agora vamos fazer a volta. Como é que eu transformo o 0,5 em fração? É o seguinte, você vai sempre escrever o número sem a vírgula. 5 sobre. Quando tem uma casa decimal, vai ter um zero embaixo, 10. 5 décimos, do mesmo jeito que a gente lê o número decimal, 5 décimos. Aí você pode falar, ué, cheguei na fração, mas não deu 1 sobre 2. Mas pode perceber que o numerador, que é o número de cima, é metade do denominador, que é o número de baixo. Né? Mesma coisa acontece aqui. Eu estou pegando a metade das partes. Eu posso encontrar uma fração equivalente a essa, que é o 1 sobre 2. Como que faz para encontrar a fração equivalente? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, ou dividir em cima e embaixo por um mesmo número. No caso, você pode perceber que dá para dividir em cima e embaixo por 5. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, eu vou achar uma fração equivalente, que vale a mesma coisa. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. E aí voltou na fração. Então, é o mesmo número, meio e meio, na forma de fração e na forma decimal. São duas formas de escrever o mesmo número, ok? Agora vamos para o 3 quartos. 3 quartos, como que eu transformo a fração em decimal? É só eu pegar o numerador e dividir pelo denominador. Opa, não dá para fazer. Então, como que eu faço? Coloco um zero, 0, 7 vezes 4 é 28. 28 para 30, 2. Coloco um zero. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. 0,75. Ok? Esse é o número decimal. A gente lê 75 centésimos. Agora, como eu faço para transformar o 0,75 em fração? Eu escrevo o número sem a vírgula. Lembra? Sempre sem a vírgula. Se tem duas casas decimais, 2 zeros. Então fica 100. Em cima, aqui era uma casa decimal, 1 zero. Duas casas decimais, 2 zeros. E basta simplificar. É só ir dividindo em cima e embaixo por um mesmo número até chegar no 3 quartos. Se você dividir por 25 em cima e embaixo, chega direto. Ah, mas eu não enxergo 25, professor. E aí? Pode ir devagar, né? Terminou com 5, terminou com 0, dá para dividir por 5. Então você pode dividir por 5 em cima e embaixo. 75 dividido por 5, faz a continha, vai dar 15. Né? 100 dividido por 5, faz a continha, dá 20. Aí dá para dividir por 5 de novo. Divide. Você vai achando frações equivalentes. E aí você vai ter 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. 3 quartos. Essa fração aqui ela é chamada fração irredutível. Por quê? Não dá para simplificar mais. Essa é a mais simples de todas. Tá bom? Então,
Para transformar fração em decimal, basta você dividir o numerador pelo denominador. E para transformar decimal em fração, basta você escrever o número sem a vírgula e depois colocar o 1 seguido de zeros. Quantos zeros? É o mesmo número de zeros que tem o número de casas decimais. Uma casa decimal, 1 zero, duas casas decimais, 2 zeros. Se tiver 3 casas decimais, 3 zeros e assim por diante. Quando der para simplificar, simplifica. Se não der, pode parar. Só mais um exemplinho para transformar decimal em fração. Se eu quiser pegar o 1,25 decimal, como que eu escrevo em forma de fração? Escrevo o número sem a vírgula sobre o 1 seguido de 2 zeros, duas casas decimais, 125 centésimos. Já chegou na fração. Agora só falta simplificar. Nesse caso, dá para dividir por 25 em cima e embaixo. Você vai encontrar 5 quartos. Ok? Então aí estão alguns exemplos para você fazer as atividades, que vão estar bem simples e eu acredito que você vai conseguir. Segunda parte, que é um outro exercício, é para você comparar os números decimais para ver qual é maior, qual é menor, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, os símbolos. O símbolo de maior. Esse símbolo, ele compara, por exemplo, o 4 é maior que o 3, ok? Ou eu posso colocar o símbolo de menor, por exemplo, o 1 é menor que o 9. E o de igual, que é o igual que a gente conhece, 2 igual a 2. Só que eu quero comentar uma coisa aqui, que é bem interessante. Olha só, se eu fizer frações equivalentes, por exemplo, 20 décimos. Se eu dividir por 10 em cima e embaixo, né, dividindo por 10 em cima e embaixo, eu vou ter 2 sobre 1. Né? 20 décimos é o 2,0. E 2 sobre 1 é o 2. Então, 2,0 é igual ao 2. É bem interessante essa parte. Por quê? A hora que eu vou falar de números decimais, eu posso acrescentar zeros. Por exemplo, o 0,3 ele é igual ao 0,30, que é igual ao 0,300 e assim por diante. Aqui a gente fala 3 décimos. Aqui a gente fala 30 centésimos. Aqui a gente fala 300 milésimos. Bom, gente, se eu for multiplicando por 10 em cima e embaixo, eu vou encontrando frações equivalentes. São equivalentes, são iguais. É o mesmo número escrito de uma forma diferente. Ok? Muito bem. Então, sabendo o que é maior, o que é menor, o que é igual, vamos comparar. Qual é maior, qual é menor e qual é igual? Bom, aqui dá a impressão que o 3 é menor que o 25. Acontece que aqui não é 3, né? Eu tenho que igualar as casas decimais para poder comparar. Então, ao invés de 3, 0,3, eu escrevo 0,30. E aí eu comparo com 0,25. Ambos tendo duas casas decimais. E aí eu consigo comparar. Eu consigo ver que o 30 centésimos é maior que o 25 centésimos. Então aqui é maior. Aqui também dá a falsa impressão que o 75 é maior que o 2, mas não é. Por quê? Porque aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu não tenho. O 2, por exemplo, eu posso escrever assim, ó. 2 ou 2,0 ou 2,00. É o mesmo número. Né? Pense em dinheiro. Eu tenho R$2 ou eu tenho R$2,00? Mesma coisa. Então aqui dá para ver claramente que o 2 é muito maior que o 0,75. Se fosse em dinheiro, seriam 75 centavos e aqui R$2. Então o 0,75 é menor que 2. E aqui a gente consegue perceber, depois de tudo isso, que é igual, não é, gente? Por quê? É só acrescentar zeros. 5,7, 5,70, 5,700. Todos valem a mesma quantia. Todos representam o mesmo número. Ok? Muito bem. E para finalizar,
a gente fazer algumas sominhas com esses números decimais. Para a gente poder somar, a gente tem que igualar as casas, né? Alguém pode estar pensando assim, nossa, eu já sabia disso, olha só, porque quando a gente fala em comparação, a gente fica meio perdido, mas na hora de somar, você fala, não, mas parece que eu já vi isso, e é verdade. Para somar você não faz 1,3 somar com 2, você não iguala as casas? Olha lá, 2 é 2,0, é o mesmo número. Então, vamos somar, né? Vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade. Tem que ser assim, né? Tem que respeitar a casa de cada número. Então, 3 mais 0, 3, vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 2, 3, 3,3. Aqui, mesma coisa. Faz a conta armada. Monta vírgula embaixo de vírgula. Iguala as casas. Aqui tem duas casas, aqui tem uma, iguala as casas, acrescenta um zero. 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Somou, então ficou 0 mais 5, 5, 3 mais 5, 8, vírgula embaixo de vírgula, 2 mais 0, 2, 2,85. E para fechar, coloquei uma subtração, olha aí. Mesma coisa que a soma, né? Você subtrai colocando casa embaixo de casa. A casa da unidade aqui no decimal é o zero. O 3 já está na unidade. Então você coloca o zero embaixo do 3. Né? Iguala as casas. 3,00. 3,00 é a mesma coisa que 3. E aí faz a subtração, como você já sabe, ignorando a vírgula momentaneamente, não é? Então empresta aqui do 3, aqui vira 10, empresta do 10, aqui vira 10. 5 para 10, 5. 7 para 9, 2. Vírgula embaixo de vírgula. 0 para 2, 2. 2,25. Vamos pensar em dinheiro? Olha só. Eu tenho R$3. Gasto 75 centavos. Me sobram R$2,25. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e consigam fazer a lição. Se caso tiver alguma dificuldade, tem o nosso grupo lá no Face, né? Só me procurar e eu tiro as dúvidas. Tudo bem, galera? E quando voltarmos, a gente vai fazer tudo isso com muita calma, tranquilidade, vamos rever tudo. É mais para a gente já ir dando continuidade, não é verdade? E esperamos que passe logo essa pandemia aí e se resolva tudo rápido, né, gente? Que ninguém está aguentando mais, não é verdade? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem, hein? Fiquem em casa.